Olá pessoal, eu sou o Regis Maia do Twitter, do blog Opinando. Estou aqui para falar de um assunto muito importante que tem insistido nas redes sociais, quem me acompanha sabe. Eu estou falando do rombo nas contas públicas do Estado. Desde 2011, esse rombo na conta centralizadora alcançou 1,5 bilhão no último ano, em 2016. Essa conta centralizadora do Estado, ela foi criada em 2001 por um decreto do governo e tinha como objetivo centralizar os recursos de vários órgãos, fundos do Estado em uma única conta, com o objetivo de permitir que o Estado aplicasse esses recursos no mercado financeiro e obtivesse lucro. Excepcionalmente, o governo poderia usar esses recursos centralizados para pagar suas despesas ordinárias. Mas o que era exceção virou regra, e o Estado passou a gastar esse dinheiro que não era dele. O resultado foi que em 2016 chegamos aí a 1,5 bilhão de déficit no caixa dessa conta centralizadora. Em 2014, essa conta chegou a reunir 120 outras contas de fundos e outros órgãos do Estado. Naquele ano, o Tribunal de Contas deu sinais de que iria acabar com essa sistemática de uso de dinheiro pelo Tesouro que não era do Tesouro. Naquele ano, o TCE opinou pela aprovação das contas com a ressalva de que o governo deveria equacionar o déficit nas contas públicas, nesse caixa da conta centralizadora. Caso contrário, as contas de 2015 não seriam aprovadas. Mas o que aconteceu? Em 2015, o problema voltou a se repetir. Ou pior, ele se agravou, ele se aprofundou. Porque se em 2014 tínhamos 120 contas centralizadas, em 2015 passamos a ter 130 contas centralizadas. E o rombo, que era de 1 bilhão e 400 em 2014, subiu para quase 1 bilhão e 600. Isso sem levar em consideração o pagamento total da folha do Estado, que parte dela foi feita em janeiro do ano seguinte. Caso contrário, o rombo chegaria a 2 bilhões e 100 milhões. E por que eu insisto nisso? Eu insisto para que todos os goianos tenham conhecimento de que essa é uma das causas dos problemas que nós enfrentamos aqui embaixo, como a violência, por exemplo. O Estado, diferentemente do que é pregado pelo governo, ele não tem condições de prover, por exemplo, a segurança do Estado. Então o que acontece? O governo ele passou a se financiar por esses recursos de fundos, Fundo Especial da Saúde, por exemplo, Fundo Especial da Educação, e ele gasta esse dinheiro com suas despesas ordinárias e não poderia fazê-lo. Por quê? Porque são verbas vinculadas. Elas não podem, em hipótese alguma, ser gastas com despesas de custeio. Então o governo, embora pudesse eventualmente usar esses recursos, ele deveria, ao final de cada exercício, devolver esses recursos para seus verdadeiros donos, que são os fundos. Mas sem dinheiro ele não conseguiu fazer. E aí caracteriza-se a chamada pedalada fiscal. Alguns em Goiás dizem que não seria possível o governo de Goiás pedalar porque não existe bancos públicos que estivesse financiando esses recursos para o governo. O governo de Goiás pedalou sim, ele se financiou através dos recursos desses fundos que tinham verbas vinculadas e que não poderia pagar custeio. E isso se caracterizou uma operação de mútuo, ou seja, o governo estava fazendo empréstimo para pagar as suas contas sem a devida autorização legal e necessária da Assembleia Legislativa, o que configura-se um crime de responsabilidade fiscal e um crime penal punido com reclusão, conforme disciplina no artigo 359-A do Código Penal. Para fugir dessa possibilidade de estar infringindo o Código Penal, o que o governo fez? Ele deveria, ao final de cada ano, devolver os recursos para os fundos que centralizavam suas verbas nessa conta centralizadora. Como ele não tinha dinheiro, o que ele fazia? Ele passou a fazer operações simuladas. Ele fez
em 2014, fez em 2015 e fez em 2016. Ele emitia ordem de pagamento, devolvendo esse dinheiro para os fundos, embora não tivesse recurso na conta centralizadora para suprir, para fazer frente a essas ordens de pagamento. Em 2016, por exemplo, ele fez operações de pagamento, ordem de pagamento extra-orçamentária no valor de 602 milhões, quando na verdade tinha centralizado na conta, no saldo da conta centralizadora, apenas 44 milhões. Ou seja, ele simulou operações de crédito. Isso quem diz não sou eu, está lá, na auditoria da conta, da auditoria do Tribunal de Contas, da área técnica do Tribunal de Contas, que é o relatório que subsidia a decisão dos conselheiros. Muito embora os conselheiros deram de ombro para essa auditoria e resolveram opinar pela aprovação das contas. Isso acontece desde 2014. Que, aliás, desde 2012, as contas do governo do Estado de Goiás não têm condições de ser aprovadas, porque elas padecem desses erros contábeis mais básicos que existem. Ou seja, quando o governo emite uma ordem de pagamento sem fundos para fazer de conta que está cumprindo as vinculações constitucionais, ele comete o mais básico dos erros contábeis que todos nós sabemos. Que para crédito deve existir um débito de igual valor e vice-versa. Então ele simulou. Quando ele simula, ele comete o crime de responsabilidade fiscal, que deveria ser apenado na forma da lei. Mas a Assembleia, infelizmente, não faz nada. Então o que acontece? O goiano tem que entender que nós não vivemos o acaso. O que acontece em Goiás não é o acaso. É tudo fruto de uma má gestão, né, que deixou o Estado nessa situação de rombo de mais de 1,5 bilhão de reais. Como o governo não tem dinheiro ao fim dos exercícios, ele passa a rolar essa dívida, são chamados restos a pagar, que compromete os orçamentos futuros. E compromete toda a execução orçamentária do governo. Na segurança, por exemplo, no ano passado, o governo conseguiu aplicar apenas 1,29% de toda a arrecadação, coisa de 282 milhões. Por isso, daí ocorre o que nós estamos vivendo aqui. O Estado sofrendo uma violência sem precedentes e sem condições de chamar novos concursados, de melhorar o salário dos policiais. Você vê, a Polícia Civil, em 20 anos, perdeu metade do seu contingente. Isso por conta dessa má gestão que existe nas contas públicas do Estado. Faço justiça aqui ao deputado Major Araújo, que tem insistido em pôr fim a essa sistemática do governo. Por 2 vezes apresentou pedido de impeachment do governador Marconi Perillo, mas infelizmente não teve seu pleito sequer analisado pela mesa diretora da Assembleia. Por outro lado, o Ministério Público de Contas também tem feito a sua parte, e eu reconheço aqui na pessoa do Dr. Fernando Carneiro, Procurador-Geral de Contas, que tem representado junto ao Ministério Público, que é o que lhe cabe, para pôr fim a esse rombo absurdo que existe nas contas públicas do Estado de Goiás. Está dado o meu recado, em outra oportunidade a gente volta a falar sobre o assunto.